Mulheres de Esperança. Bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança, querida amiga. Espero que te encontres bem e de saúde. E isto é que foi uma maratona de episódios incríveis, Miriam. Mesmo, Sónia. Inspirados no best-seller de Rick Warren, chegamos por fim ao último episódio da série Quem sou eu e qual o meu propósito? A razão de tudo. Podes dar-nos feedback nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Podes ainda ouvir todo o nosso conteúdo no podcast do twr360.org, no Spotify e Google Podcasts ou através da rtmportugal.org. Se acompanhaste todos os episódios até agora, então aguenta mais um pouco e fica desse lado. Garanto-te que vai valer a pena. Siga-nos no Facebook e Instagram. No programa de hoje queremos reforçar a ideia de que tu não foste apenas criada por Deus, como também foste criada para Deus. Como falámos anteriormente, a tua vida tem um propósito eterno e não vale de muito investir demasiado nas coisas terrenas. No entanto, queremos ainda acrescentar que o objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Isso inclui a tua existência. Miriam, isso parece-me muito intrigante, mas o que queres dizer com demonstrar a glória de Deus? As nossas ouvintes podem não estar familiarizadas com este conceito. Bela observação, Sónia. Afinal, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é, a sua natureza, o seu caráter e o seu poder. E aonde está a glória de Deus? Bem, basta olhar à tua volta. Tudo aquilo que foi criado por Deus reflete a sua glória de alguma forma. Isto é, a sua pessoa, o seu caráter. Não haveria nada se não fosse por isso. Faz sentido. Vemos isso em toda a parte. Da menor forma de vida microscópica até à Via Láctea. Do pôr do sol e das estrelas às tempestades e estações do ano. A criação dá a conhecer a glória do nosso Criador. Nem mais. São as suas marcas de ADN ou as pegadas que ele deixou na areia. Podemos aprender muito sobre o caráter de Deus apenas observando o que está à nossa volta, ao nosso redor. Na natureza, aprendemos que Deus é poderoso, aprecia a variedade, ama a beleza e é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. As nossas ouvintes devem estar a pensar: de que forma descobrirei quem Deus realmente é? Ao longo da história, Deus tem revelado a sua glória às pessoas em diferentes ambientes. Porém, a melhor revelação da glória de Deus é vista na pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia afirma: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Há muitas revelações a respeito de Deus que jamais conheceríamos se Jesus não tivesse vindo à Terra. Jesus veio à Terra de modo que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. Como seres humanos criados por Deus, somos instruídos a reconhecer, honrar, declarar, louvar, refletir e viver para a sua glória. Porquê? Porque Deus merece. Nós lhe devemos toda a honra. Uma vez que Deus fez todas as coisas, Ele merece toda a glória. Em todo o universo, somente nós, como sua criação, caímos e falhamos em glorificá-lo. Não dar a Deus a sua devida glória é o que chamamos de pecado. Todo o pecado consiste basicamente na incapacidade de dar glórias a Deus, ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que a Deus. Recusar dar a glória a Deus é sinal de rebelião e arrogância. E foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a nossa. De formas diferentes, todos já vivemos para a nossa glória e não para a de Deus. Nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que Ele merece. Essa é a pior falha e o maior engano que somos capazes de cometer. No entanto, viver para a glória dele é a maior realização que podemos alcançar na nossa vida. Jesus disse ao Pai: O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra. Nós devemos honrá-lo da mesma forma. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito.
Os pássaros, por exemplo, glorificam a Deus ao voar, fazer um ninho e cantar, reproduzir, etc., conforme os planos de Deus ao criá-los. Até mesmo uma humilde formiga dá glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Irineu uma vez afirmou: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Estamos de volta para prosseguir com o episódio A Verdadeira Razão. O que estás a achar até agora? Nesta segunda parte vamos abordar alguns detalhes sobre como cumprir 5 propósitos de Deus para a tua vida. O primeiro é: damos glória a Deus ao adorá-lo. O primeiro propósito da tua vida é a adoração. Ela é a maior responsabilidade que temos na Terra. Tu podes conhecer muitas coisas de forma profunda, mas se não conheceres a Deus pessoalmente, estarás a ignorar o principal motivo da tua criação. Nem mais, Miriam. Adorar é muito mais do que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida em constante apreciação a Deus, amor e doação para cumprirmos os seus propósitos. Nós o adoramos ao reconhecê-lo como Criador e Pai. Deus deseja que a nossa adoração seja motivada pelo amor, ação de graças e alegria, não que seja imposta. Número 2, o segundo propósito, é dar glória a Deus ao amar outros cristãos, membros da família de Deus. Esta é a chamada comunhão. É a preparação para a eternidade na qual aqueles que aceitaram Jesus, o Filho de Deus, partilharão da comunhão eterna. Quando decides aceitar Jesus como o teu Salvador, tornaste-te parte da família de Deus. Seguir Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas também inclui pertencer e aprender a amar a família de Deus, pois amar é uma das grandes lições que Deus deseja nos ensinar na Terra antes de levar-nos para a eternidade. É tua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor e isso confere honra a Ele. É impossível cumprir o segundo propósito sozinho. Ele criou-nos com necessidade de nos relacionarmos com outras pessoas. É impossível crescer e amadurecer sozinha. É importante que faças parte de uma comunidade que ensina a Bíblia e que será a tua família cristã. Número 3. Damos glória a Deus ao tornar-nos como Cristo. Uma vez que nascemos na família de Deus, Ele quer que prossigamos crescendo até à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual é nos tornar como Jesus na forma de pensar, de sentir e de agir. Quanto mais desenvolvemos um caráter cristão, mais daremos glória a Deus. Quando aceitas Jesus Cristo como administrador ou Senhor da tua vida, Deus te concede nova vida e nova natureza. Deus quer dar continuidade ao processo de transformação da tua personalidade. Ele usa vários instrumentos, pessoas, a Bíblia, circunstâncias e o tempo, para desenvolver-te espiritualmente e preparar-te para a eternidade. O propósito número 4 é: damos glória a Deus servindo a outras pessoas com as nossas capacidades. Essa é outra prática para a eternidade. No céu, nos regozijaremos ao servir a Deus. Por isso, um dos motivos de Ele ter-te colocado na terra foi dar-te tempo para que te aperfeiçoasses nisso. Deus deu-te talentos. Cada uma de nós foi exclusivamente planeada por Ele com dons, capacidades e habilidades que nos permitem servir mais e melhor os outros e assim servir a Deus. A Bíblia refere o quarto propósito como ministério, ou seja, ao contrário do que normalmente se pensa, Deus atribuiu a cada pessoa um ministério ou segmento de trabalho. O modo de nos relacionarmos com as pessoas não é um acidente. Deus não te deu habilidades para propósitos egoístas. Elas te foram concedidas para beneficiar os outros, assim tal como os outros receberam habilidades para fazer o mesmo. Por fim, temos o propósito número 5. Damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Deus não quer que o seu amor e propósito sejam mantidos em segredo. Uma vez que conhecemos a verdade, Ele espera que a partilhemos com os outros. Este é um enorme privilégio, apresentar Jesus às outras pessoas, ajudando-as a descobrir os seus propósitos e preparando-as para o seu destino eterno.
Viver o resto da tua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança de prioridades, compromissos, relacionamentos e tudo mais. E algumas vezes significará ir pelo caminho mais difícil em vez do mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Miriam, Jesus deve ter se sentido dividido no seu caminho entre cumprir o seu propósito glorificando ao Pai ou recuar e viver uma vida confortável e egoísta. Querido ouvinte, estás neste momento diante da mesma escolha. Viverás para os teus próprios objetivos, conforto e prazer, ou viverás o resto da tua vida para a glória de Deus sabendo que Ele prometeu recompensas eternas? Agora é o momento de definir esta questão. Para quem irás viver? Para ti mesma ou para Deus? Se fizeres a escolha de viver para Ele, garanto-te que Deus dará tudo o que for necessário. Não precisas de encontrar resposta para todas as tuas dúvidas antes de assumir este compromisso. Terás dúvidas até ao final da vida, mas essas dúvidas não te impedem de nutrir um bom relacionamento com Jesus Cristo. Não preciso saber sobre eletromecânica para poder conduzir um carro. Não preciso de conhecer toda a química do processo digestivo para comer um bom bife. Podes aceitar Cristo no coração mesmo não entendendo muita coisa. RTM Mulheres de Esperança. Querida amiga, queremos concluir esta enriquecedora série contigo, apelando à tua consciência. Pois, neste exato momento, Deus está a convidar-te para viveres para a sua glória, cumprindo os propósitos que Ele estabeleceu para ti. Todo o resto é apenas existir. A verdadeira vida começa quando tu te comprometes completamente com Jesus. Se não estás segura se fizeste isso, tudo o que precisas de fazer é receber e acreditar. A Bíblia afirma e é clara numa promessa: aos que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vais aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, acredita. Acredita que Deus te ama profundamente e que te criou para os seus propósitos. Em segundo lugar, recebe. Recebe Jesus na tua vida como o teu Senhor e Salvador que morreu para pagar a culpa por todos os erros que cometeste. Recebe esse perdão. Recebe o teu propósito e paz. Recebe o Espírito Santo que vai ajudar-te na caminhada. Faz esta oração comigo. Jesus, em ti eu creio e te recebo. Obrigado por teres morrido na cruz para receberes a culpa dos meus pecados. De todo o meu coração, peço-te que entres na minha vida e que me ajudes a aprender a conhecer-te, a confiar em ti e a amar-te. Amém. Se fizeste esta oração com sinceridade, seja muito bem-vinda à família de Deus. Queremos celebrar isso contigo. O que achaste desta série? Sente-te livre para dar o teu feedback e contar a tua história. Se quiseres contactar-nos, já sabes onde podes encontrar-nos. Eu e a Miriam oramos por ti para que possas encontrar esperança hoje. Siga-nos no Facebook e Instagram. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. TM Portugal. TM